redescobrindo o caminho perdido. O caminho perdido. O que é isto? O povo cristão, ou cristianismo, ele perdeu a rota do caminho do povo primitivo. Perdeu a rota e se embrenhou no emaranhado dos igrejismos. Grave, né? E a gente pode ver isso hoje, quando o cristianismo está começando a se abrir diante dos nossos olhos. Podemos ver em Estevão a evidência do que eu estou falando. Estevão, diz as Escrituras, é um homem cheio do Espírito. Esta mostra que a gente não conseguia ver. O espelho que nós não conseguíamos ver de como andava
o cristão do primeiro século. Um homem cheio do Espírito. Esse é o caminho que nós temos que redescobrir nesse terceiro milênio, a época em que descobrimos a dispensação do Espírito Santo. Isto mostra a atitude do verdadeiro cristão. Esta atitude foi nos empanada através do século por colocarem diante dos nossos olhos igrejismos, denominacionalismos, tradicionalismos. Perdemos o verdadeiro cristianismo. O cristianismo primitivo, o cristianismo de Estevão, que é um espelho do cristianismo apostólico, é um espelho do cristianismo apostólico, é um espelho do cristianismo dos apóstolos, o cristianismo de Estevão. E a Escritura diz que Estevão era um homem cheio do Espírito. 2000 anos depois, o que vemos no cristianismo? Um cristianismo cheio de igrejismo, um cristianismo cheio de denominações, um cristianismo cheio de instituições religiosas. E cada uma diversa da outra. Cada uma seguindo as suas direções, as suas próprias teologias. Hoje o cristão é visto como um cristão igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Este é o modo como nós vemos os cristãos neste presente século. Nós vemos cristãos igrejeiros, denominacionalistas, tradicionalistas, marcados por instituições religiosas. Aí está o tipo de cristão dos nossos dias. De tal maneira que a gente já não vê diferença alguma. A gente os considera como religiosos. A primeira pergunta que vem na cabeça do religioso é: ô moço, o senhor que está falando aí, de que religião o senhor é? Primeiro, essa pergunta eu tenho enfrentado muitas e muitas vezes. Eu digo: eu não tenho religião nenhuma, sou cristão. Não tenho instituição religiosa, não sigo instituição religiosa. Agora eu sigo as palavras de Cristo. Sou cristão. Porque Cristo me deu uma ordem para mim e para todo cristão. Qual é a ordem principal de Cristo? Pregue o Evangelho. Para quem? Para o mundo. Pregue o Evangelho. Aí está a nossa missão espiritual. Nós temos diversas missões na vida. Temos que achar a nossa profissão, não é verdade? Temos um corpo para cuidar. E temos o lado espiritual. E nesse lado espiritual, Jesus disse a nossa missão: pregue o Evangelho. Onde vai falar da vida eterna, mostrar ao mundo que eles têm um espírito. Ei, você tem um espírito, mundo. Você tem um espírito, mundo. Você tem que cuidar desse espírito. Ele tem valor eterno. Nós estamos apontando com essa pregação que existe a eternidade, existe um Deus, existe um Criador, um Salvador, e que Ele tem poder e te deu poder. O
quê? Você tem poder. Ele te deu poder sobre toda a força do mal. E a força do mal sabe disso. Ele te deu poder sobre toda a força do mal. As forças do mal cairão por terra diante desse poder que Jesus Cristo entregou a você. Você tem poder. E Jesus quer que o mundo saiba disso. O mundo tem que saber que nós temos um adversário espiritual. Nós temos um adversário espiritual. E nós temos que levantar essa mensagem, pregar o evangelho ao mundo, mostrar que nós temos uma força espiritual. Por isso Jesus disse: vá, pregue essa mensagem ao mundo. Você tem poder no meu nome para expulsar demônios, curar enfermo. Você tem poder. Mas os cristãos esqueceram deste caminho dos cristãos primitivos. Esqueceram. Os cristãos primitivos eram homens cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Nós podemos ver naquele Estevão que ele era um homem cheio do Espírito. Aí está o retrato que nós temos que levantar em nossos dias. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito, tal qual Estevão. Não é cheio de religião, não é cheio de instituição religiosa, não é cheio de tradicionalismo, cheio do Espírito. E isto vai te convocar a uma atitude. E essa atitude para a qual você é convocada é a quê? A ter um relacionamento pessoal com Deus. Aí está a tua força. É assim que você vai vencer os obstáculos do mundo. Numa comunhão pessoal com Deus. Esse entendimento foi perdido através dos séculos e colocaram diante dos nossos olhos igrejismos, denominacionalismos, tradicionalismos, instituições religiosas e encheram nossa cabeça de teologias. Hoje tem teologia de todo tipo. Tem teologia para o rico, para o pobre, para o funk, para o punk. Tem teologia para tudo que é pancadaria. Para satisfazer a todos os caminhos e todo gosto. Mas estes são os caminhos dos homens. São os homens que criam essas teologias. E nos perdemos nesses caminhos dos homens. Vamos recuperar o caminho certo? Vamos pegar o caminho de Estevão? Aí está um retrato do homem do primeiro século. O homem do primeiro século. Como que era o homem do primeiro século? Um homem cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou embora, mas vou rogar ao Pai que traga a você o Espírito Santo. E Jesus pagou um alto preço para que o Espírito Santo viesse até nós. E Ele está aqui. Ele está onde você está. O Espírito Santo é onipresente. Ele está em toda parte, em todo lugar. Agora temos que aprender a ouvi-lo. É um aprendizado. Teve um profeta no passado que, quando era jovem,
servia a Deus, mas ele não sabia ouvir a voz de Deus. Era um menino ainda. E Deus chamou ele 3 vezes, mas ele não sabia ouvir a voz de Deus. Ele pensava que quem estava chamando ele era quem? Era o seu chefe. E na alta madrugada ia lá para o chefe. Ele: o senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Ele foi dormir. Novamente uma voz fala com Samuel. E Samuel, jovem, ele não sabe ouvir a voz de Deus. Ele vai de novo a Eli: Eli, o senhor me chamou? Não. Vai dormir, menino. E novamente a voz de Deus fala a Samuel. E Samuel vai de novo a Eli, pois Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Ele tinha que ser ensinado. Aí Eli, que conhecia a voz de Deus, ensinou a Samuel: Samuel, você não está ouvindo a minha voz. Quem está falando com você, Samuel, é Deus. É Deus que está falando com você. Quando ele falar com você, fale: eis-me aqui, Senhor. Então nós, para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos ser ensinados como Samuel, porque o Espírito Santo está em toda a parte. Está aqui, está aí. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe tudo. O que tem agora, o que teve no passado e o que terá no futuro. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito da verdade. E temos que aprender a ser cheios do Espírito. Esta é a realidade que se desvenda diante dos nossos olhos neste 3º milênio. Isto significa que temos que tirar dos nossos olhos as teologias dos homens, os caminhos dos homens, os igrejismos, os denominacionalismos, os tradicionalismos, e nos tornarmos no que Jesus Cristo disse: nas novas criaturas. Porque o reino de Deus está constituído por eles, as novas criaturas. E o que é a nova criatura? Aquele gerado da palavra e do Espírito Santo. Aí está os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que sabem ouvir a voz do Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo. Aí está os verdadeiros adoradores. Aqueles que são os habitantes do reino de Deus, no aqui e agora, da nossa presente geração, e habitarão para sempre com o Senhor. Eles não estão cheios de instituição religiosa, mas da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Aí está a nova criatura. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos se espantou, porque Nicodemos era um homem religioso, pertencia a uma instituição religiosa. Mas Jesus falou: você não vai ter garantia alguma de viver no reino de Deus por esse caminho de religião, de instituição religiosa, de tradição de homens, Nicodemos. Você tem que se tornar numa nova criatura. Aí está o diferencial. São estes que vão ser aqueles cheios do Espírito Santo. Eles serão os habitantes do reino de Deus. Já aqui em vida, conhecerão o reino de Deus numa experiência pessoal com o seu Deus. E você, meu amigo que está ouvindo, você é um convidado a ser participante do reino de Deus. Isso não é religião. Isso é uma experiência pessoal com Deus. Estamos no 3º milênio, onde vai haver a quebra
dos templos religiosos cairão por terra. Os verdadeiros cristãos viverão como Estevão, cheios do Espírito Santo. Serão dirigidos pelo Espírito, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não por religião, não por instituição religiosas alguma. Pois Apocalipse 5:10 diz que você é sacerdote. É o ponto de vista de Deus. É como Deus te vê. Você é um sacerdote de Deus aqui na terra. Por isso que você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos e expulsar demônios. Esta autoridade Cristo a deu. Se Cristo deu, se Ele falou, passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. A autoridade é sua. Você tem que passar essa mensagem a outros. Isso é o Evangelho. Pregai o Evangelho até a vinda de Cristo, pois Ele virá com grande glória, como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, com alaridos e trombetas de arcanjo. Vai ser uma vinda fenomenal. E nós vamos encontrar com Ele nos ares. Seremos arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Esta experiência fenomenal é para que não nos deixemos enganar pelos falsos cristos que aparecerão em nossos dias, dizendo: eu sou o Cristo. Não, são falsários. O verdadeiro, quando aparecer, vai aparecer no céu. Não vai pisar nessa terra. Vai aparecer com grande glória. Valeu, né? Valeu. Aqui fica a mensagem para o cristão dos nossos dias. Um cristão cheio do Espírito. Não um cristão cheio de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Este era o cristão da igreja primitiva. O retrato da igreja primitiva, que nós estamos recuperando hoje, para surgir os cidadãos do reino de Deus nesse terceiro milênio. Senhor, obrigado por essa mensagem. E em nome de Jesus Cristo, usamos o poder que Ele nos deu. Você, espírito de enfermidade e morte, saia dos nossos corpos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Saia do nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, pés e mãos, pernas e braços. Sai todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossa mente também, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor. Saia, em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai também de nossos países, nossas nações, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. Redescobrindo